Olá, 21 de agosto de 2023, Laércio Comar fazendo aquele resumo da notícia para você. E o áudio ficou melhor? Pois é, acho que até meus filhos reclamavam do áudio e agora mudamos um pouco. Comenta depois, deu certo, melhorou, ficou mais alto, mais nítido? Pois é, esse resumo transmitido direto de Caruaru, no Pernambuco. Sim, tivemos a feira essa semana. E foi muito bom conversar com tanta gente, mais de 20 indústrias filiadas ao Grupo AD dentro da Feira Expono, uma feira grande, mais de 100 expositores, visitada, e foi muito bom ver as pessoas animadas, conversar com esses profissionais de venda e ver eles um pouco mais animados do que a gente via no meio do ano. É claro, segundo semestre se fatura 20% a mais que o primeiro semestre, estamos agora no momento moveleiro que tende a ser sempre muito melhor. Muita concorrência ainda, resultados de venda, obviamente, não estarão daquilo que a gente esperava, mas há um momento melhor, isso com certeza. Só que eu queria falar com vocês sobre algumas diferenças entre regiões. Todas as vezes a gente trata como se tudo fosse igual, mas os resultados nunca são todos iguais, tá? E como assim? Inadimplência, vamos falar um pouquinho dela. A inadimplência no Rio de Janeiro, isso segundo a Veja, mapa da inadimplência no Rio se tornou o pior pagador do Brasil. Como assim? 53% da população fluminense adulta está com conta atrasada, está inadimplente, e não é com dívida, não. A gente já falou várias vezes disso de endividamento, mas aqui não, aqui significa estar com inadimplência, 53%. Tem um lado bom? Tem. O Serasa viu crescer quase 60% o número de renegociações dessas dívidas. Bom motivo também. 53% de endividado é tão alto assim que assusta? É. Vamos comparar com São Paulo? Em São Paulo, a realidade de inadimplência é ruim, inadimplência para quase metade, mas são 45,8%. A média do Brasil, 43%. Ou seja, a média do Brasil, 43% da idade adulta está inadimplente, está com conta atrasada. São Paulo, 45%. Rio de Janeiro, 53%. Ela é bem mais alta. Mas vamos olhar os dois pontos disso, tá? 29% dessas dívidas são bancos e cartões de crédito. As outras contas de água, luz, 29% e financeiras, 18%. A maior parte está em banco e cartão de crédito. Para você que acompanha esse material nosso, você deve lembrar, em alguns resumos atrás que foi colocado, que de 2018 a 2022 dobrou o número de cartões de crédito no Brasil. Então, é lógico que a inadimplência com banco, com cartão de crédito, ela ia subir muito mais. Com o limite ali disponível, não que as pessoas vão se perder totalmente, mas algumas com certeza vão ter dificuldade quando começa a trabalhar com a opção do cartão. Então a gente vai achar que só tá bom para os bancos. Se você concorda com essa frase, morda a língua junto comigo. O Bradesco, inadimplência fora de controle, a XP vê muito trabalho pela frente. Caiu aqui o valor das ações do Banco Bradesco. O que o mercado está enxergando? Olha como não é só para o moveleiro não, tá? O banco foi um pouquinho mais agressivo no passado, agora ele vai ter que lutar muito mais para diminuir, para controlar essa inadimplência. E o mercado está sinalizando que a tendência é de melhora. Então, era a hora de começar a oferecer mais crédito. E, segundo os analistas, o Banco do Brasil e o Itaú, seus concorrentes diretos, estão mais bem preparados para isso. O Bradesco vai ter que lutar contra. Não parece o mercado moveleiro? Acontece. Se você abusou um pouco agora, depois você vai ter que retrair, talvez te pega pelo contrapé. É isso que atrapalha bastante, muitas vezes, no mercado. Se está ruim para o banco, imagina para nós, pobres moveleiros. Pois é, a inadimplência da indústria de imóveis para o lojista, ao menos do grupo AD Monitor, bateu recorde para baixo. Ela nunca esteve tão baixa. Em 2 anos, ela nunca esteve tão baixa. Lécio, como assim inadimplência tão baixa e do Brasil subindo? Lembra, inadimplência com cartão de crédito e com financeiras. As lojas, o crediário próprio das lojas diminuiu demais. Então, a inadimplência da loja para a indústria de imóveis, ela só acontece quando a loja realmente está muito apertada e está dependendo da venda de hoje para pagar a conta que ela comprou no passado. Fora isso, a inadimplência da loja em si, ela não está subindo, ela está bem baixa, bem controlada, graças a Deus.
Juros e seus efeitos, caiu a Selic, e aí, algum efeito prático disso? Ela já começou a refletir aqui no consignado, o Ministério da Previdência abaixou de 1,97 ao mês para 1,91 o juro do consignado. Puxa, mas é muito pouquinho. Mas já é uma baixa. E segundo o presidente do Banco Central, veio aqui meio ponto de corte foi apropriado e o mercado acredita que vai cair mais meio. Ou seja, vai começar a entrar um pouco mais de dinheiro para esses financiamentos. O PIB vem surpreendendo. Será? Vem sim. Apesar que todos os analistas econômicos têm errado bastante, mas é o que dá. Economia brasileira cresceu 0,2 no segundo trimestre. É pouco, tinha crescido 1,6 no primeiro trimestre. Mas é 0,2 sobre o 1,6. Vamos olhar isso direito, tá? Se for comparar semestre para semestre, 2,6. Estão falando aqui em 2023 e 2024 ainda, saldos de pandemia, mas crescendo 2%. Puxa, mas 2,6 é quase nada, é pouquinho. Gente, é crescimento. Tem um monte de país no mundo amargando negativo. A economia do Brasil ainda está andando. É voo de galinha, como o pessoal tirou sarro, que eu falei do último vídeo, que eu ouvi de outra pessoa. Mas, e se for? Vamos aproveitar ele? Rendimento no Piauí. Aqui ainda falando sobre como é diferente para todos. Somos todos iguais. Balela. Cada região é de um jeito. Você vai ter que administrar o teu negócio pensando nisso. Um dos estados mais pobres da federação, com baixo rendimento, Piauí, Maranhão, sempre teve essa fama. Como que está no momento desse o Piauí? Pois vamos lá. A notícia é de que o Piauí lidera o Nordeste em rendimento e taxa de desocupação. Como é que é? Segundo o IBGE, no trimestre, o Piauí se destacou do Nordeste ao registrar um maior rendimento médio por pessoa na região. Mas isso vai afetar o móvel? Será que esse aumento do rendimento vai pegar de uma forma tão grande? A taxa de desocupação, pessoas que não estão trabalhando nem procurando, caiu de 11 para 9,7. Peraí, então o Piauí tem mais gente trabalhando e o rendimento melhorou lá? O Estado, então, deve estar melhor na economia? Reflete na venda moveleira? Reflete. Olha a venda do grupo para o Piauí, veio crescendo. É interessante como você tem o dado que bate exatamente com o que tem na economia. Nós percebemos isso dentro da Demonitor, dali um tempinho vem os dados da economia mostrando por que isso aconteceu. Por outro lado, queda no Rio Grande do Sul? Sim, os mapas da Demonitor vinham mostrando queda. Nós temos vários mapas de venda e indicava que o grupo estava tendo uma queda de venda para o Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul estava comprando menos do que em outro período. Todas as empresas. São 4 bilhões de faturamento ano. Mas não tem justificativo. O estado do Rio Grande do Sul é um estado extremamente rico economicamente, pujante. Aí começa a vir as respostas. O estado conta com mais de 4 mil açudes por meio do programa Super Estiagem. O Rio Grande do Sul vinha, sim, sofrendo dificuldade por conta de estiagem. Todos temos micro-regiões agrícolas. E será que impacta tanto? Impacta. Olha aqui, peguei um exemplo dessa matéria falando sobre o município de Triunfo, um dos beneficiados já construiu 12 açudes, ou seja, a seca atrapalhou bastante lá. No próprio Globo Rural de domingo, deu um exemplo de uma propriedade, o agricultor, o pecuarista ali com algumas vacas leiteiras e essas vacas produzindo metade. Se ela produz metade do leite, ele consome metade. A pessoa que ajudava ele já não conseguiu um emprego. Se você tem uma chuva menor, toda a economia começa a sentir. Ainda somos, sim, um país agrícola. Isso justifica? Bom, peguei lá o município de Triunfo dentro dos mapas da D. O município de Triunfo no mapa da D, do ano passado para cá, caiu 77% a compra de imóveis. Lojistas comprando de indústria, não é consumidor. É lógico, aí a conta bate. E se você for olhar, essa região toda, existe sim municípios com verde, mas a grande maioria está ali no amarelo, no laranja, no vermelho. Ou seja, houve uma queda. Então o Rio Grande do Sul está ruim. É momento. Se passou a fase, construiu o açude, agora teve a chuva. Se passou um momento ruim, talvez agora seja um momento de crescimento. Por isso a gente tem que acompanhar tão de pertinho cada região, cada micro-região. Se você cobrou do teu representante, volto aqui até para destacar isso, e você, de repente, está cobrando do teu representante uma situação de venda, não é culpa dele. Você está se cobrando por conta de concorrência e não é culpa sua. Talvez seja a região. Com informação fica tudo muito mais fácil. Tratar o Brasil inteiro como igual, não é não.
Mas pode ter algo localizado no Rio Grande do Sul? Como assim? Duas matérias que me chamaram a atenção. Uma delas, primeiro semestre de 2023, registrou um faturamento 0,5% menor do que em 22 no mesmo período no polo moveleiro de Bento Gonçalves, no setor moveleiro de Bento Gonçalves. Tá, então caiu meio ponto percentual ali, e a exportação 11,7%. Outra matéria fala que a indústria moveleira gaúcha busca por reação, porque no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre, mesmo período, tá? Houve um avanço tímido de 3,7% em relação ao semestre anterior, e as exportações ficaram aqui com uma queda de 11%. Chama atenção porque, pera lá, então em Bento Gonçalves caiu 0,5%, mas no Rio Grande do Sul, onde ela está integrada, aumentou 3,7%. Pode ser. Então, quando a gente fala em polo, e eu ouço isso muito, e eu luto, eu argumento com vocês sobre essa questão. Para de olhar polo com polo, não tem polo. Todos os polos, hoje a Demonitor tem indústrias participando do Espírito Santo, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E eu posso dizer francamente para todos. Existem indústrias com um crescimento de faturamento muito alto em todos os polos, com queda muito alta em todos os polos, não significa que está ganhando mais dinheiro ou perdendo mais dinheiro, mais agressiva, menos agressiva, cada um administra o seu. A diferença é entre empresas, nunca é entre polo. Todo polo vai ter empresas com resultados diferentes, nós não podemos misturar. Tanto que se você for continuar essa mesma comparação, então eu tenho o Bento Gonçalves caindo meio ponto, eu tenho o Rio Grande do Sul crescendo apenas 3,7%, no mesmo período, o mesmo grupo de empresas da D crescendo 13 pontos percentuais. Quer dizer, cai meio, sobe 3,7%, subiu 13%. Só que esse crescimento de 13% está também com indústrias do próprio Rio Grande do Sul. Ou seja, são empresas. É o que você faz com o teu negócio. Não é o polo que faz com que você vá crescer ou diminuir. Sim, se juntar, a AD é prova disso, a união entre as empresas, troca de informação, funciona bastante. Mas não vai colocar um carimbo dizendo que o polo é desse jeito, que o polo é daquele, porque não é. São empresas. Muito obrigado. Até semana que vem. E o áudio, ficou bom? Comenta aí para mim, aí no YouTube.